Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e dessa vez o nosso programa, nosso podcast está diferente. Pela primeira vez vamos receber um convidado de uma forma um pouco mais distante do que de costume, né? Mas antes de vocês souberem essa novidade, César, solta a nossa vinheta. Voltamos e agora é para ficar, sem pausas. E novamente queria agradecer o pessoal da Traction, né, que mais um dia de Além da Capital nos cedeu o espaço aqui mais uma vez e muito obrigado para eles. Mas antes disso, sejam bem-vindos, meu nome é Luiz Gustavo. E eu sou a Luciana. Sejam bem-vindos ao Além da Capital. Hoje a gente está num formato totalmente novo, meio jornalístico aqui. Então, se vocês observarem ou pegarem alguma coisa meio atrapalhada da gente, é porque o nosso convidado hoje está online. É o nosso primeiro programa com a pessoa digitalmente. Mas a gente está num mundo híbrido hoje em dia. Então, nada mais justo do que a gente testar esse formato e ainda com uma pessoa que é totalmente digital e ambientalizada com esse mundo da veiculação e da comunicação. Ele está muito mais acostumado que a gente. Sem mais delongas, deixa eu apresentar rapidamente aqui com quem a gente está hoje. Ele é natural de São Paulo, tem 43 anos, locutor de rádio, tá vendo como ele está mais acostumado? E idealizador da primeira rádio ônibus do mundo, emissora que é 100% online, voltada ao setor de transporte de passageiros. Tô na minha área agora, hein? Bem-vindo, Carlos Henrique Estrada, tudo bem? Isso aí, tudo ótimo. Que grande alegria para mim poder participar do programa de vocês, Luciana, Luiz, parabéns pela iniciativa. Muito legal poder compartilhar um pouco das nossas experiências, né? Na nossa luta também para poder fazer algo diferente. E é uma grande honra poder estar aqui para poder bater esse papo com a gente aqui. Através dessa forma que você falou, Luciana, digital, online, né? Que a gente está lidando no dia a dia. E eu vou aprendendo também. Então, hoje é mais um aprendizado aqui. Então, vocês estão vendo que o homem é locutor mesmo só pela voz dele, que é uma voz, uma toada assim, cadenciada. Enquanto eu nem chupei uma balinha para começar a conversar. Mas, virtualmente ou não, a gente está muito feliz que você aceitou o convite, tá? Que bom, a alegria é minha. Eu queria poder estar aí, né? Estar perto, próximo, né? Porque constantemente eu faço esse online aqui, mas o melhor de tudo é estar juntinho, né, Luciana, né, Luiz? Isso mesmo. E o Henrique a gente já conhece, o Henrique já faz mais ou menos uns 4, 5 anos, né? A gente se conheceu. Olha lá. Só falou da voz, você já viu que hoje tá difícil. A gente se conheceu, né, Henrique, num evento que a gente fez aqui em Araraquara, né, sobre os busólogos. Então, assim, é um prazer conversar com você novamente, né? Querendo ou não, é um assunto que a gente entende um pouco, né? Que é transporte, ônibus, agora se comunicando, né? Então, seja bem-vindo ao Além da Capital. A gente vai começar, mas antes de tudo, eu queria que o Henrique falasse qual que é a grande paixão dele e qual é o nome dessa grande, que se dá para essa grande paixão, porque tem muita gente que não conhece. Como vocês se intitulam? É verdade, um apaixonado por ônibus, Luciana e Luiz e amigos, que na verdade eu fui descobrir essa paixão e fui descobrir que não era o único apaixonado ou maluco por ônibus na época do Orkut, lembra do Orkut? Foi aí que eu descobri que não era o único que gostava de ônibus, né? E aí eu descobri que existia uma palavra para isso, né? Os busólogos ou busófilos, né? Amigo ou estudioso do mundo do ônibus, né? Então, eu posso dizer com toda certeza que sou os dois, busólogo e busófilo.
Busólogos. Quem já ouviu falar sobre isso? Mas vai lá, Lu. Antes de você falar um pouquinho mais sobre isso, né? O pessoal que está em casa quer saber, né, Henrique, um pouco mais da sua vida, de onde você um pouco mais antes do rádio ônibus entrar na sua vida, o que você fazia, contar um pouquinho mais da sua vida pra gente, pra galera que tá em casa conhecer você também. Bom, sou natural aqui de São Paulo, mas sempre gostei do interior paulista, né? Eu sempre fui fã, inclusive morei no interior paulista também. Mas sempre quis ser, eu acho que eu sempre tive essa vontade, esse feeling de ser empreendedor, né? Quando eu era criança, Luiz, eu pegava, minha mãe uma vez me chamou a atenção, porque eu queria vender as coisas que ela tinha em casa. Então, bem criança, eu juntei todas as bijuterias dela, arrumei um tablado, coloquei na calçada de casa e tentei vender os brincos, pulseiras, tudo que ela tinha. Quando ela viu isso, ela já me chamou a atenção, né? Deu risada também ao mesmo tempo, achou engraçado tudo aquilo, mas eu já sentia que era o meu negócio. Eu queria ter um negócio próprio, já desde muito cedo, queria trabalhar por conta, né? E não sabia exatamente no que. Talvez vender alguma coisa, né? Vender bugiganga, não sei. Mas eu queria ter um negócio próprio. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava conhecer mais dos negócios, né, existentes para poder experimentar e, quem sabe, ter o meu próprio negócio. Foi assim que, aqui em São Paulo, a gente experimentou um pouquinho. Uma vida muito simples, né? Muito simples mesmo que a gente tinha no dia a dia para poder... depois descobrir alguma coisa legal para poder fazer na vida, né? Até me tornar locutor. Dessa etapa aí, de tentar vender as bijuterias até se tornar um locutor profissional, foram muitas outras experiências na vida até me achar, né? E assim foi. Ah, mas aí você começou mesmo como locutor de rádio e assim seguiu a vida por bastante tempo até chegar à Rádio Ônibus? Sim, exatamente. Eu tive outros trabalhos, né? Trabalhei em algumas empresas também com marketing, mas a paixão por ônibus ela sempre caminhou. Eu sempre gostava de ônibus, de ver ônibus, fotografar ônibus. Naquela época não tinha a facilidade que tem hoje, né? O celular para tirar foto a hora que você desejar. Então, das vezes que eu tinha máquina fotográfica, das vezes que eu podia ter o filme para poder colocar na máquina e tirar foto, a minha paixão era ir até a rodoviária e ficar vendo os ônibus saírem, chegando, né? Os ônibus que passavam aqui perto de casa também, aqui na Regis Bittencourt. Então passava um ônibus e eu fotografava esse ônibus, né? Ou tentava desenhar depois. Então eu tentava desenhar. Naquela época também eu tinha a internet hoje com facilidade para a gente ver os modelos, então eu ficava guardando na cabeça o desenho, depois eu fazia o desenho de um ônibus que eu vi em uma avenida, uma rodovia perto de casa aqui. A paixão sempre caminhou, né, com ônibus. Eu queria trabalhar com ônibus de alguma forma. Eu queria ser motorista de ônibus também. Eu cheguei a bater na porta de empresa de ônibus, bater na porta delas pedindo uma oportunidade, nem que fosse para lavar ônibus. Eu queria conhecer a dinâmica de uma garagem de ônibus, né? Mas até hoje, acredite se quiser, ninguém me chamou, ninguém me deu essa oportunidade, nem que fosse para lavar ônibus, né? A coisa foi seguindo. Você quer lavar o ônibus? Vem, pode vir. Vem aqui. Aí vocês são grandes profissionais que lavam ônibus, viu? Eu já vi aí, aliás, uma equipe bem legal. Vender passagem, tudo isso. Eu tentei de alguma forma estar no meio de ônibus. Eu queria saber como era a dinâmica. Motorista de ônibus, eu quis ser amigo de motorista para poder aprender a dirigir, porque eu acreditava que vendo o motorista dirigir um ônibus, que eu iria conseguir fazer o mesmo. Se ele faz, eu vou fazer também. Bom, a vida foi seguindo, fui vendo que esta oportunidade de trabalhar em empresa de ônibus não acontecia de maneira alguma. Não tinha uma oportunidade para trabalhar em empresa de ônibus. Junto com isso, a paixão pelo rádio também. Então, de ir ao Morumbi e assistir meu São Paulo Futebol Clube, na época que era fácil torcer para São Paulo, ganhava tudo, o meu pai levava um radinho de pilha. E nesse radinho de pilha a gente escutava a Rádio Jovem Pan na época e o locutor José Silvério. Então eu me inspirava nele, ficava nas brincadeiras do jogo de botão com os meus amigos, eu ficava narrando, tentando imitar o José Silvério, né? E eu queria também ser locutor de rádio. Paixão por ônibus continuava.
o ônibus não me deu oportunidade, eu fui para esse lado, né? A intenção era um dia conseguir ser um locutor profissional famoso, que acabou não acontecendo. Eu trabalhei em algumas emissoras de rádio no interior paulista, aqui em São Paulo também, pequenas emissoras, né? Mas o rádio foi me dando essa oportunidade de poder, um dia, juntar a paixão por ônibus com a profissão de radialista. Porque falar de ônibus com quem conhece, quem gosta, é fácil, né, Luciana? Agora, falar de ônibus em casa, a esposa, as filhas, tem uma hora que elas não aguentam mais. E eu queria falar mais de ônibus, com mais gente, né? Falar dos modelos, falar das novas aquisições, né? De empresas que estavam comprando, tanto da linha urbana, fretamento, rodoviário. Aí me veio a ideia, vamos criar uma rádio que fale de ônibus. Em 2014, isso aconteceu em 2014, juntei a profissão de radialista, não estava mais trabalhando em nenhuma outra emissora, e aí eu resolvi encarar o rádio 100% digital, conhecida web rádio. Nossa, mas é uma coisa tão difícil você juntar uma paixão, porque você tem a paixão por ônibus, né? E juntar isso numa profissão, né? Porque tudo bem, eu trabalho com marketing, mas eu gosto de trabalhar com marketing, sou muito realizada, mas uma paixão que eu tenho e juntar com o meu trabalho, eu diria que é quase que uma sorte, né? Você poder fazer isso, você não acha? Eu acho, é verdade, é verdade. Eu queria fazer algo que me deixasse muito feliz, que eu não fosse me cansar, né, de tanto trabalhar com isso, enfim, que eu pudesse ter retorno, que eu pudesse, enfim, crescer na vida financeiramente, mas que eu pudesse ser feliz. E eu percebendo que o universo do transporte, ele tem um olhar diferenciado para o mundo dos caminhões, os caminhoneiros, os carreteiros, e tem que ser assim, eles são merecedores, né? Mas o ônibus não. A grande mídia, quando se fala no ônibus, é sempre para dar paulada no ônibus, né? Nunca olham o lado positivo. E nesse olhar, eu, de tanto querer entrar em empresa de ônibus, as portas não se abriram, nem para ser motorista, nem para lavar o ônibus, nem para ser bilheteiro, nem para ser cobrador, nada deu certo nesse sentido. Aí resolvi, então, focar o olhar através da internet, que já estava experimentando, né? Vamos criar, então, uma rádio que toca ônibus, que fala sobre ônibus, que fale aos motoristas, que dê um espaço para que eles pudessem se manifestar também, que eles pudessem contar as alegrias, as dificuldades, né? Pudessem contar as novidades do transporte de maneira positiva, porque os meus colegas jornalistas, na grande mídia, só estavam batendo no ônibus. E tinha coisa nova acontecendo, modernidade, muita coisa positiva, e a grande mídia nunca falava. Então, realmente, eu consegui juntar a paixão com a profissão e criar, em 2014, a primeira rádio ônibus do Brasil do mundo. Henrique, você falou assim já pra gente um pouquinho, né? Mas assim, quando foi que você percebeu que você gostava de ônibus? Quando foi que você deu conta desse amor por ônibus? Rapaz, eu acredito, minha mãe já falou isso, que na época que eu nasci, depois de ter nascido na maternidade para casa, não foi de carro que nós fomos, foi de ônibus. Então eu acho que foi por aí. O sentimento, a vontade de... Você falou alguma coisa? Eu não entendi. Eu tô rindo, a gente tá rindo aqui. Tá. É que fica abaixo o áudio aqui, então às vezes eu dou um espaço de tempo para dar tempo para vocês perguntarem. Nesse retorno para casa aí, da maternidade, eu acho que tudo começou. E naquela época, quando criança, muito pobre mesmo, né, uma dificuldade imensa em casa, eu queria ter brinquedos, ônibus, e era muito difícil ter miniatura. Você está vendo que tem miniatura aqui. Aqui nós temos vários cenários, aqui onde eu estou, são várias câmeras, nem todas estão ligadas, e temos uma maquete com várias miniaturas, de todo tipo, de metal, de resina, de papel. Mas na minha época, quando criança, se eu quisesse ter um ônibus, era muito caro, era muito difícil, meu pai não tinha condições. Então, o que eu fazia, Luiz? Para poder curtir o ônibus. Tudo que tinha formato, caixa de sapato, caixa de pasta de dente, eu transformava e visualizava um ônibus. Na verdade, até hoje é assim, eu não posso ver nada retangular que para mim é ônibus.
Olha só, caixas como essa daqui, ó, viravam o ônibus. Essa câmera não vai dar para ver, mas vamos ver se essa aqui mostra. Olha só, eu desenhava a frente de ônibus, eu desenhava a lateral do ônibus, e assim eu curtia, né? Eu ficava brincando quando criança. E aí foi, Luiz. Não sei exatamente, né, quando foi o dia certo. Eu acho que foi esse dia de retorno da maternidade. E o Orkut me mostrou que eu não era o único apaixonado por ônibus. Depois eu descobri que tinha muita gente. Aí descobri que até mesmo tinha uma palavra, né, que o pessoal hoje chama de busólogo. Agora, como que você conta a história da rádio ônibus em si, né? Porque você juntou a paixão com a profissão, mas como que ela foi surgindo, né? Como a rádio ônibus foi caminhando nesse sentido até chegar ao que ela é hoje? Uma vez eu disse para uma pessoa que eu queria trabalhar com ônibus, mas eu não sabia exatamente o quê. Depois de ter tentado lavar ônibus, vender passagem, ser motorista, nada deu certo. Eu queria viver o mundo do ônibus de alguma forma, mas sem me desligar do rádio, né? E essa pessoa até me disse, vou rezar por você, de repente vai, né, Deus vai abrir as portas aí, você vai conseguir realizar esse sonho de trabalhar com ônibus e com rádio. 2014, percebendo que o setor de transporte não tinha uma comunicação na dinâmica do rádio, eu resolvi experimentar o rádio pela internet. Porque para mim, até então, rádio era AM e FM. Eu ainda queria, insistia e batia na porta das emissoras para ter uma oportunidade de trabalho. E cansei de mandar pilotos, currículo, né? E era muito difícil, porque o rádio é uma panela muito pequena. Eu penso que nem sempre tem, talvez hoje isso tenha mudado, mas quando eu tentei foi muito difícil. E uma pessoa disse para mim, experimenta a internet, cria a sua própria rádio, faz isso. Eu até demorei para colocar em prática, em 2014 veio esta vontade de falar de ônibus de maneira online, descobri as ferramentas possíveis e logo já criei a marca Rádio Ônibus. Aí começamos. Comecei a construir vinheta, BG, trilha sonora, programa de rádio, e assim eu fui construindo uma grade de programação que pouquíssima gente ouvia. E tinha uma dificuldade a mais ainda, porque a internet de onde eu morava não era fibra ótica, e para você conseguir transmitir streaming em 2014 sem ser fibra ótica era quase impossível, porque quando chegava no mínimo de 10 pessoas ouvindo ao mesmo tempo, derrubava a internet e pronto, né? Acabava, você não conseguia transmitir novamente, você tinha que religar tudo. Foi uma dureza no começo, até enfim chegar a fibra ótica, aí sim a coisa deslanchou, né? E foi assim que eu fui começando a grade de programação, construindo. Nós estamos ainda em fase de crescimento, são 8 anos já de existência, e experimentando essa dinâmica do rádio. Que hoje, Luiz e Luciana, eu falo que o rádio tem imagens, não é? Porque graças ao streaming aí, YouTube, nós migramos também. Antes era só programa de rádio, o pessoal só ouvia. Hoje o pessoal pode ouvir, mas pode assistir boa parte das matérias e as entrevistas voltadas ao setor de transporte de passageiros. E como que era, porque você está falando e eu estou aqui, né, imaginando, em 2014 a gente já via Netflix pra cacete, que nem a gente vê hoje? Não. Não, porque assim, não, então, pois você é um dos, posso dizer que um dos precursores da história de mexer com rádio, streaming, né, numa puta de uma dificuldade da época. Você falou do seu bairro, mas lá atrás, em 2014, eu acho que o acesso também não era tão fácil, 3G, né? Não, eu acho que o acesso era fácil, vamos dizer assim, 2014. 8 anos, é o tempo da LH. Mas assim, acho que talvez a dificuldade era mesmo o que ele falou, o alcance. O alcance. Você tinha dificuldade no alcance, né? Também. Não, já existia a rádio web rádio já existia, né? Até eu mesmo tinha um certo, digamos, preconceito, né? Porque para mim rádio era só AM, FM, na minha cabeça era só assim que funcionava. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais audiência do que na época que eu trabalhei, por exemplo, na Rádio Imperador de Franca, no interior do Paulista. Era uma rádio AM. Então até ela chegar em cidades vizinhas não era tão fácil ter audiência, né? Hoje nós temos contato e audiência e amigos que viraram, né, ouvintes que viraram amigos da rádio
tanto no Brasil como no exterior. Gente que eu nunca vi na vida, mas que acompanha graças à internet. Naquela época já tinha web rádio, sim, mas não tão hoje, com toda essa popularidade como se tem hoje, né? Que eu acho que eu também achava que rádio era AM, FM igual você. Eu acho que eu devia ter algum preconceito com o web rádio também. Mas tem uma outra pergunta para te fazer. Como que era lá atrás falar ou criar, né? Eu sou empreendedora também e Luiz também é empreendedor. Não é fácil, né? Você criar um negócio do zero e você investir tempo, dinheiro, esperança, amor e o retorno demorar para acontecer. Mas como era você criar um programa e falar para uma pessoa, 2 pessoas? Eu sempre comecei a pensar de maneira muito séria, tudo que eu faço, desde jogar futebol de botão, se eu for jogar pelada, futebol qualquer que seja aí, eu vou jogar para ganhar, eu vou jogar até o final com seriedade, honestidade, enfim, seguindo as regras, mas eu sempre levo a sério tudo que a gente está fazendo, né? E desde o início foi assim, a seriedade. Então, mesmo que eu soubesse que tivesse 5, 6 pessoas só acompanhando, às vezes, algumas vezes da família, né, até mesmo, eu fazia como se tivesse milhares de gente acompanhando, né? Então, eu acho que essa seriedade eu fui conseguindo modelar a programação e a maneira de apresentar o programa como eu fazia nas outras emissoras, né? Então isso foi legal porque eu já fui dando um ar de rádio grande desde o início. Até depois, com o passar do tempo, quem escutava e até hoje pensa que é uma emissora grande, nós somos ainda pequenos, né? Mas a dificuldade financeira vinha junto também, porque eu precisava fazer com que em casa a família acreditasse, porque isso requer dedicação, tempo, né? Produzir, enfim, levar a programação no ar, e tem que ser diário. Não adianta fazer nada hoje, daqui semana que vem você faz de novo, daqui 15 dias, mês que vem. Para mim isso não funciona pela experiência que eu tenho, então tinha que ser diário. Diariamente eu tinha que estar online, diariamente tinha que estar ao vivo, então isso requer tempo. Eu me lembro que os primeiros patrocínios que eu consegui na época foi, por exemplo, uma empresa de afiar alicates de cutícula, tesouras, alicates de cutícula, em geral. Ele atendia manicure, pedicure, as cabeleireiras, Largo 13 de Maio, em Santo Amaro. Era uma loja de um senhor chamado José Paes, conhecido como JP, e ele gostou da ideia, né? Me conheceu, gostou da ideia, eu falei, olha, eu quero crescer com a rádio, vou precisar do seu apoio. E ele me ajudava com R$ 50 por mês, Luciana, e ajudava para pagar a internet. Então era um pouquinho que eu conseguia. O primeiro patrocínio que eu tive, praticamente. E nessa ajuda foi, né? E eu falava para ele, um dia, JP, ele era conhecido como JP, eu ainda vou ter um ônibus, e nesse ônibus vou transformar em estúdio de rádio e vou parar em frente à sua loja. E até o layout do ônibus era esse aqui, ó, que você está vendo, essa miniatura aqui. Essa já era a ideia, né? E ele falou, não, vai dar certo, e torcia, né? Acabou acontecendo depois de bastante tempo, né? A gente conseguiu lutar e adquirir um ônibus, transformar no estúdio de rádio, e infelizmente ele não viu. Ele faleceu em 2019 e não teve a chance de me ver crescendo com o negócio rádio ônibus, que ele acreditou lá atrás, e hoje tem marcas importantes, grandes marcas, inclusive montadoras. Essa frente aqui é uma frente de uma fabricante de ônibus, né? Que aposta na rádio ônibus também, patrocínio, né? E ele foi o comecinho de tudo, com R$ 50 por mês, que eu ajudava a pagar a internet. E infelizmente ele não viu a conquista, né? E o crescimento da gente realizar o sonho. Porque quem é busólogo quer ter seu próprio ônibus também, viu, Luiz? Então eu sonhava em ter o ônibus próprio, para dirigir meu próprio ônibus. Imagina só, fazer o que eu gosto, radialista, falar do assunto que eu gosto, o ônibus, e não ter o meu próprio ônibus, não podia, né? Aí fomos atrás para ter e juntar mais uma vez o rádio, que é uma coisa super antiga, com o ônibus, que também é muito antigo. E eu chamo isso de inovação. Isso é inovação, né? Eu encaro também a rádio ônibus como uma startup. Startup é inovação. Porque é juntar duas coisas antigas com uma coisa moderna que a gente está fazendo,
que é de maneira online chegar às pessoas. Ô Henrique, você falou dos patrocínios, né? Você acha que no começo, como que era como que era as pessoas aceitam, como que a pessoa, quando você dava a proposta, falava da Rádio Ônibus, qual que era a reação, a reação das pessoas em busca do patrocínio? Vender assuntos comerciais, espaços comerciais, não é fácil. Até hoje ainda não é tarefa fácil, embora os números de audiência já tenham um lado muito positivo. Eu consigo mostrar e provar que são números interessantes, né, para que determinada empresa possa investir, né? E eu continuo fazendo muita coisa ainda sozinho. Então, sou locutor de rádio, sou editor, aprendi a editar vídeos com tutoriais na internet, né? Eu sempre gostei de utilizar câmeras também, então eu fui aprendendo e aprendo até hoje a lidar com elas, né? E também o comercial, eu precisava visitar as empresas, né? Batia na porta das empresas, lojas, né? Mas o meu foco era as empresas do setor de transporte. E que não era ainda, estava difícil de conseguir com que eles pudessem olhar. O que ajudou bastante, Luiz, para que as grandes marcas pudessem me descobrir, claro, o trabalho sério, diário, com foco, com olhar no transporte e levando as notícias positivas e diferenciadas do que a grande mídia fazia. Isso foi acontecendo também. Foi quando eu comecei e consegui ser convidado através das assessorias de imprensa das montadoras. O primeiro evento que eu fui, exatamente não me lembro qual foi a marca, mas foi uma fabricante de ônibus, né? Não lembro se foi carroceria ou chassi, e foi ali que eu já fui com a marca, não sei se essa câmera vai pegar, eu já fui com a identidade visual. Então eu tinha minha preocupação já de ter a marca. Essa marca foi criada por um amigo, né? É um desenho de um rádio antigo, que também é um ônibus ao mesmo tempo, né? Essa marca foi criada por Adriano Roseno, que é design de frota hoje no interior paulista, em Catanduva. Ele criou essa marca e desde o início, quando eu fui, através dessa coletiva de imprensa, eu já fui uniformizado. Então gastei um pouquinho de dinheiro que eu tinha, mandei fazer camiseta e fui desta forma nas coletivas de imprensa. De uma montadora, depois a segunda, a terceira. Aí eles me descobriram. E aí eu notei que eles estavam em busca de algo diferenciado. Porque a mídia impressa, para eles poderem anunciar, já estava ficando para trás. E gente que estava acostumada a vender espaços publicitários em revistas e até jornais, já estava percebendo que tinha que fazer algo diferente. E de repente chega eu, com uma proposta completamente inovadora. Uma rádio 100% digital, que toca ônibus, que fala do assunto ônibus. Aí eu comecei a mandar propostas comerciais para essas empresas e, de repente, no YouTube, eu descobri que a audiência estava aumentando. Porque, a princípio, no YouTube, quando eu criei por criar, porque até você precisava criar uma conta no YouTube para poder ver vídeos, curtir. Então você era obrigado, como é até hoje, ter uma conta no YouTube para poder acompanhar os vídeos. Quando eu criei o canal, todo vídeo que eu publicava, eu tinha uma câmera amadora, não tenho ela aqui agora nesse momento, mas pequenininha, bem simples, né? E onde eu gravava os vídeos e publicava os vídeos das matérias que eu fazia do transporte de passageiros, nas entrevistas, nas garagens, enfim. E eu não me preocupava nem em mudar o título, tudo ficava ônibus. Aí um internauta, um dia, me falou: você não muda o seu título? Tudo é ônibus? Eu estava falando de um transporte de fretamento, estava falando do motorista, eu estava falando de uma pintura de ônibus, e o título era o mesmo. Eu nem me dei conta que eu tinha que colocar título ali, e a descrição também. E aí que eu percebi, depois de um tempão, que eu tinha que ter um olhar para os vídeos também. E as coisas foram crescendo, crescendo. Até que, de repente, um dos vídeos que eu fiz, com uma mulher motorista de ônibus, ela dirigiu um ônibus de 2 andares, e eu fiz esse vídeo com ela. Ele hoje deve estar em 2 milhões de visualizações, mas rapidamente ele chegou a 1 milhão. E aí explodiu. Aí eu comecei a ver que eu precisava me preocupar com os vídeos também. E isso abriu portas para que depois eu pudesse chegar nessas empresas que eu tinha interesse, que elas estivessem na programação, para mandar propostas comerciais. Quanto tempo durou para você chegar nesse estágio? Agora, acho que foram, de maneira consolidada, digamos assim, né? A gente pudesse ser bem reconhecido pelas montadoras,
foram quase 5 anos. Foram quase 5 anos, praticamente, de ter esse trabalho para que elas pudessem reconhecer e as montadoras pudessem investir, participar, né? Foram 5 anos. Não existe sorte, né? A tal da sorte, né? Trabalhando muito, a tal da sorte. Só para eu dar números para quem assiste a gente, eu estava até olhando aqui no computador, você tem 115 mil inscritos no YouTube, é isso, né? Exato. Isso, 115 mil. Já passaram 16 milhões de acessos total. Então, e na Rádio Ônibus mesmo, em números de ouvintes? O programa de rádio tem menos que os vídeos. No começo eu ficava feliz com a audiência do rádio, mas o YouTube foi crescendo demais e as pessoas começaram a ver vídeos, né, intensamente, né? Hoje o YouTube tem muito mais acesso do que a programação de rádio em si, né? Nós estamos em média de 30, 40 mil por mês de gente que acompanha, né, que consegue ouvir a nossa programação. Tá, conta um pouco pra gente, eu tô preocupada com o tempo, porque tem muita coisa para falar. Qualquer coisa a gente faz 2 etapas, tá? Você topa? Se ficar muito assunto pendente, maravilha. Conta pra gente a Rádio Ônibus em si, né? Como que é a programação, o que você tem no site, sobre o que você... lógico, você fala sobre o ônibus, mas quais são as matérias que você faz, enfim, porque, de novo, é um assunto muito novo. A gente tem familiaridade com isso, mas é um assunto novo. Bom, notícias é o carro-chefe, inclusive o programa que eu apresento diariamente, que daqui a pouco eu entro ao vivo, chama-se Giro de Notícias. Esse programa está desde o início, desde 2014. De forma dinâmica, poder levar o assunto ônibus com a participação da assessoria de imprensa de diversas empresas, nós vamos noticiando o que tem de importante do setor. E sempre gostei de entrevistar. Normalmente, eu sou o entrevistador, não o entrevistado. Hoje está acontecendo diferente, né? Mas normalmente sempre eu que estou ligando para alguém ou preparando uma entrevista, né? Então, são raras as vezes que eu fui entrevistado, inclusive. Sempre gostei desse bate-papo. E a entrevista, para mim, tem que ser nesse formato, de bate-papo, né? Às vezes eu vou fazer entrevista com uma liderança do setor e a assessoria entra em contato comigo. Você pode mandar as perguntas? Eu sempre falo assim, não tem pergunta certa nem resposta certa. Eu posso até mandar uma ideia, uns tópicos do que a gente vai falar, porque eu não gosto de fazer entrevista engessada, da forma que vocês estão fazendo aí, esse bate-papo, uma conversa. Eu sempre gostei de fazer assim. E sempre procurei não saber exatamente do que a gente vai falar ao fundo, porque senão eu deixo de perguntar. E o legal que eu fui percebendo é que essa curiosidade, né, de ficar perguntando algo que o internauta quer saber, que o ouvinte quer saber, de maneira bem natural. Então isso é uma coisa que eu faço constantemente, diariamente na programação tem entrevista. Músicas também. Algumas músicas a gente anda tocando, mas eu comecei a puxar o lado do ônibus de maneira positiva. Quando a gente pensa no dia do motorista, Luciana, Luiz e amigos, quando se pensa em música para motorista, a maior parte delas são músicas voltadas para o caminhoneiro. Dificilmente tem uma música que fala do ônibus, ou que conte uma história positiva que tenha acontecido a bordo de um ônibus. E no ônibus acontece de tudo. Quem trabalha e está nos assistindo sabe disso. Motorista, cobrador, fiscal, enfim, sabem que no ônibus tem muitas histórias. E aquelas histórias podem ser transformadas em música. Então, desde o comecinho da rádio também, comecei a levantar a bandeira, porque eu precisava ter música que falava de maneira positiva do ônibus, porque música que fala do ônibus até tem, mas geralmente não é de maneira positiva. É esculachando o ônibus, isso eu não queria. E eu comecei, na programação de rádio, a falar com a minha audiência, que foi crescendo gradativamente, para ver se tinha músicos me ouvindo, e que se eles pudessem produzir músicas que falassem do ônibus. Isso acabou acontecendo. Uma banda sertaneja, que inclusive está aí na televisão, né, está em programas de TV fechado, né, eles gravaram uma música ao meu pedido
que falasse de uma viagem de ônibus e também que falasse da Rádio Ônibus. Eles fizeram isso. Depois eu vou mandar para vocês. Se vocês acharem interessante, eu acho que era legal colocar um trechinho, tá? E eu comecei a tocar músicas que falassem do ônibus também. Então a gente vem crescendo com a programação ainda, né? Tentando colocar uma grade de playlist, digamos assim, de músicas que falem do ônibus de maneira positiva, que conte uma história romântica, uma história engraçada ou quem sabe até mesmo misteriosa. Então é isso que a gente vem tocando na Rádio Ônibus. Tem música? Tem entrevistas? Também tem. Notícias? Tem podcasts onde a pessoa pode depois ouvir as entrevistas? Tem tudo isso sim. E prestação de serviço. Eu não conheço nenhuma música que fala de ônibus. Canta uma aí. Não, fala pra gente, então, quem foi a banda sertaneja que fez, então? Eu quero tentar achá-la aqui, vamos ver se eu consigo. E aí ficaria legal, porque eu não me preparei aqui para isso, para música, né? Vamos ver se eu acho ela aqui. Já não é uma banda conhecida, né? Uma dupla conhecida, né? Eu vou puxar ela aqui, vamos ver se vai chegar para vocês, tá? Vocês topam? Lógico. Ó, o que está entrando no ar aí Tá. é uma live que eu faço toda sexta-feira. Então, essa câmera que você está vendo aqui, essa outra câmera aqui que a luz diminuiu, não sei porquê, alguma coisa aconteceu. Essa outra aqui e outras câmeras que tem aqui, é uma dinâmica que eu faço de live, porque eu queria fazer live de maneira diferente. Se eu ficar ligando a câmera e ficar falando, não era comigo. E live estava todo mundo fazendo. Na pandemia, então, né? Muita gente vinha fazendo live. Eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer um programa de TV chamado live. Então eu bolei esse cenário, você está vendo aqui, câmeras e conteúdos produzidos por mim mesmo, pela Rádio Ônibus. Então, enquanto eu vou buscar a música, você vai ver um pouco da grade de programação que foi ao ar na última sexta-feira. Então, pelo YouTube, no canal Rádio Ônibus no YouTube, às 9 da noite, toda sexta, a gente faz uma live. E é isso que vocês vão ver agora. Mensagem de áudio via WhatsApp, chat e rede social própria. Ouvintes, Boa noite. amigos de todo o Brasil e do mundo. Eu sou o Félix Júnior aqui do Rio de Janeiro. Fala, Henrique, meu amigo. Que notícia maravilhosa, hein? Quando eu me inscrevi no canal, era só 4.000 e poucos. Quero parabenizar você e sua esposa pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Boa viagem ao mundo da música e informação. Você está na Rádio Ônibus. 7 anos de estrada. Eu vou de ônibus. Eu vou de ônibus. Eu vou de ônibus. Eu vou de ônibus. Ô Henrique, a gente tá vendo atrás de você aí a sua placa do YouTube, né? Isso, legal. De quantos seguidores, de quantos foi a sua placa? Chefe, um dia a gente Essa vai aqui de conseguir 100 uma mil, placa dessa ainda, né? É a primeira ainda. Não sei se dá para ver aqui. É de 100 mil ainda. É a primeira. Foi emocionante, né? Nossa, porque primeiro que para chegar, o Facebook não é fácil, viu? O pessoal cria canal aí e logo desiste, né? Começa a fazer vídeo e tem pouca visualização, mas desiste fácil. Eu fui insistindo, né? E eu tive, não sei se é sorte, mas eu fiz um vídeo onde ajudou bastante, que foi o vídeo da mulher motorista de ônibus de 2 andares, né? Esse foi um dos vídeos que ajudou, porque em pouquíssimo tempo chegou a 1 milhão de visualizações, né? E uma das viagens que eu fiz de ônibus para a Argentina, eu e minha esposa, 2 dias de ônibus para ir, 2 dias para voltar. Esse vídeo também rendeu muitas visualizações, eu acho que tem mais de 1 milhão também, né? E quando o YouTube entrou em contato que a gente tinha direito de receber, foi muito, muito, muito gratificante, né? Muito feliz de conquistar, mas não é fácil não. A gente chega lá. Pergunta aí. Não, pode perguntar. Ô Henrique, quais são aonde você enxerga os maiores desafios que você tem com a Rádio Ônibus? Bom, fazer muita coisa ainda sozinho, né? A minha esposa me ajuda, eu tenho 2 filhas grandes, uma de 23 anos e outra de 19 anos. Meu pai é bem jovem. Mas elas têm a sua vida. Minha filha mais velha é cantora, canta em musicais,
já até apareceu em programas de TV, a mais nova é bailarina, a minha esposa é do lado educacional, diretora de colégio, né, professora, elas ajudam, me ajudam bastante sempre que possível, né, é fazer muitas questões praticamente sozinho, como eu disse, é locutor, editor, a pessoa que faz o comercial, que vende anúncios, que faz reuniões para possíveis investidores. Então me falta ter uma equipe onde eu pudesse contratar para poder crescer com a rádio, porque eu acredito que nós chegamos em números bem interessantes. Eu coloquei um vídeo agora há pouco, onde eu mostrei a live, né, como é a live, e uma das imagens que aparece ali foi o programa da Fátima Bernardes, em rede nacional. A Rede Globo esteve aqui em casa, e onde na época não tinha nem essa frente, eu não tinha esse cenário, né? Era mais simples ainda. E eles vieram, ficaram sabendo da Rádio Ônibus, ficaram sabendo da paixão por ônibus, queriam fazer uma matéria sobre a busologia e descobriram uma rádio que toca ônibus, e vieram até aqui fazer uma matéria, né? Então nós chegamos a números interessantes, acredito, que sem equipe, sem investidor, sem gente que pudesse estar junto, começa a se tornar mais difícil. Então eu não consigo dar atenção com qualidade para todas as áreas como deveria. Sim, e querendo ou não, a sua grande paixão é a locução e o ônibus em si, né? Se tivesse uma equipe comercial, já ajudaria muito, né? Para ir atrás de investir. Com certeza. Henrique, você tem uma pergunta pra gente hoje, antes de começar a gravar com você. O Rafael, aqui da Freq, tinha essa dúvida. Qual, na sua opinião, na conversa que você tem com o pessoal que ama os ônibus, os busolos, qual que é a piração dessa galera nos ônibus? É o maquinário? É por ser um transporte grande? É o modelo? Qual que é essa paixão que as pessoas têm pelos ônibus? Da onde vem, Da né? onde vem? Da onde vem? Então, não existe uma regra, né? Tem gente que fala assim, amanhã eu vou virar busólogo. Tem gente que não concorda com isso, tem gente que acha que você nasce apaixonado por ônibus, né? Assim como existe uma paixão, gente que é apaixonada por motocicleta, né? Gente que é apaixonada por colecionar histórias em quadrinhos. Não sei, né, se tem uma explicação lógica para isso, né? E não existe uma regra. Apaixonado por ônibus ou busólogo tem que entender de carroceria, tem que entender de linha. Por exemplo, eu tenho uma grande deficiência, tudo que é número. Tem gente que sabe prefixo de todas as linhas de ônibus, e eu não consigo guardar nem o prefixo da linha que eu uso. O prefixo da linha rodoviária que eu vou viajar, acabei de embarcar, eu entro no ônibus e eu já esqueço. Tudo que é número para mim tem uma dificuldade. E tem gente que conhece o modelo de ônibus pelo ronco do motor. Isso é incrível. Para mim, por exemplo, é o modelo, o design, né, do modelo, às vezes é a pintura da empresa, às vezes é o serviço, porque eu sou busólogo, mas sou cliente passageiro. Então eu fico atento na linha urbana, no rodoviário, no fretamento que eu já também utilizei quando trabalhava em uma empresa, né? Eu fico atento no tipo de serviço, o que aquela empresa está oferecendo, né? E me lembro que quando eu fiz a primeira experiência de viajar de avião, e depois eu voltei a andar de ônibus, eu vi que tinha muitas diferenças na qualidade dos materiais. E ficava me perguntando por que as empresas fabricantes não investem em material tão bons quanto isso, ou serviços tão legais. Por que uma rodoviária brasileira tem que ser feia? Por que não pode ser do porte de um aeroporto, né? Deveria ser, porque por muitas vezes é o primeiro local que a pessoa vai pisar naquela cidade. Você faz uma viagem para uma cidade turística, chega naquele local, vai desembarcar, é uma rodoviária suja, sem sinalização, um ambiente, um cenário muito feio, que não combina hoje com os ônibus que são modernos, são lindos, são tops, né? O Brasil é referência na fabricação de ônibus aí. Então não tem uma regra, um apaixonado por ônibus tem que gostar porque gosta do ronco do motor, né? Ou porque é o modelo do ônibus, ou o design, ou a pintura, ou o serviço. Cada um tem um olhar diferenciado, aquilo que te chama mais atenção, né? Para mim é um todo, né? A carroceria, de vez em quando eu gosto mais do ronco de um motor de um ônibus, ou de vez em quando eu olho mais para o serviço. É um todo, viu, Luiz?
Eu ia te perguntar se você tem uma paixão mais pelo serviço rodoviário ou urbano, mas não tem uma diferença disso? Tem diferença. E eu sempre chamava antes de ônibus de viagem, quando era criança, e o ônibus de cidade, né? Que é o coletivo. E eu gostava mais do de viagem, porque o de viagem para mim era mais bonito, né? Era mais sofisticado, era mais macio, né? O urbano eu não gostava tanto. Mas hoje o urbano se sofisticou também, né? Cresceu. Então você vê ônibus urbano aí, que às vezes tem mais tecnologia que muitos ônibus rodoviários, mas tem sim. Hoje eu gosto dos dois, mas já gostei mais só do rodoviário. É que o rodoviário é o imponente, né? Tem o double deck, 2 andares e tal. E eu acho que o urbano traz um pouco ainda da imagem do transporte urbano, que não é boa, do transporte de passageiros. Então. Pois é. E aí remete a um outro subconsciente. E aí você não consegue olhar aquele ônibus com a tecnologia, com tudo aquilo que ele pode entregar para um passageiro em si, né, também. Eu estou defendendo. Exatamente, é isso mesmo. Meu lado empresária do transporte, ele em certos momentos falando disso que não tem como deixar de lado. Ô Henrique, você vê que existe alguma diferença hoje numa empresa de transporte do interior para a empresa da capital hoje? O que eu venho percebendo é o seguinte, tanto a linha rodoviária quanto a linha urbana, a empresa do interior, ela é muito querida pelas famílias, né? Porque, principalmente quando são empresas tradicionais, a empresa ela vai criando um carinho, digamos assim, com a cidade. Por quê? Porque muitas vezes o familiar trabalhou na empresa, tem um amigo, um colega que trabalhou também, então não são só passageiros, são pessoas que tiveram a vida transformadas, ou enfim, trabalharam, né, tiveram lá o ganha-pão por conta de uma determinada empresa. Então essa proximidade do interior, eu acho que o interior ele tem um carinho maior com uma determinada empresa, a marca de uma empresa, ela é muito mais querida, né, no interior do que nas grandes cidades, por exemplo. Mas você acha que as empresas de passageiros por ônibus sabem explorar essa oportunidade que elas têm? Algumas eu conheço que sim, mas eu acredito que poderiam explorar um pouco mais sim, não tenho dúvida disso, né? De que elas poderiam aproveitar esse carinho, né? Acho que a palavra é essa mesmo, porque o passageiro, por muitas vezes, Luciano, ele fala que vai viajar, né? Ou vai para uma determinada linha com aquela empresa, então tem aquela marca na cabeça, ele não vai de ônibus, ele vai com aquela empresa, né? Isso é uma referência importante. Existe aí uma oportunidade de, digamos, de exploração, né? Para que a empresa também fique mais próxima desse passageiro, né? Que é o passageiro constante, né? Diário, né? Porque eles estão diariamente com a empresa, mas nem sempre a empresa está diariamente com ela nessa comunicação, né? Nesse espaço. Não basta apenas colocar o 0800 na traseira do ônibus, né? Colocar um canal lá, onde a pessoa possa ligar para fazer reclamações. E ainda mais hoje com as redes sociais, é mais fácil se aproximar desse cliente, desse passageiro que é fiel, né? Eu não poderia concordar mais com você. Estou um pouco preocupada com o seu tempo aqui. A gente tem... Pode fazer mais 2 perguntas? Você acha que dá? Pode. Dá tempo. Qual que é uma viagem dos seus sonhos para fazer de ônibus? Viagem do sonho, eu já estou fazendo essa viagem do sonho, viu, Luciana? Porque imagina só, o busólogo quer ter seu próprio ônibus. A criação da Rádio Ônibus já sonhava em ter o estúdio móvel, porque eu sabia da importância disso, queria juntar tudo, né? Então eu já venho fazendo essa viagem, já tenho realizado, e para mim realmente é como se eu estivesse sonhando ainda, né? Poder comprar o meu ônibus, transformar o ônibus em estúdio de rádio, ser um ônibus itinerante, e já estou fazendo isso, de visitar as cidades, as empresas, né, os eventos com o meu próprio ônibus. Isso está sendo um sonho que eu estou realizando, né? Então esta é
a viagem dos meus sonhos, eu estou realizando. Tem hora que eu penso que ainda eu estou sonhando, mas é isso, né? Eu tenho agradecido a todos que acreditaram, que acreditam até hoje, imensamente, porque é algo que eu estou experimentando, né, na prática, esse sonho que para mim hoje é realidade. Mas ainda acho que eu estou sonhando. Ai, que máximo, que máximo. O que você vai perguntar? Eu queria perguntar do estúdio. Pode perguntar. Henrique, a gente acho que pulou essa parte. Se você puder contar sobre o estúdio móvel da Rádio Ônibus, como ele surgiu, e ele é itinerante, como você acabou de falar, mas contar rapidamente a historinha dele. Depois a gente coloca uma foto dele aqui também. Bom, eu visitava e continuo visitando, né, desde sempre, as garagens de ônibus, e eu sabia que queria ter meu próprio ônibus, né, e queria também continuar juntando a profissão com a paixão por ônibus. Não era desejo de ter o nosso ônibus, mas eu queria ganhar o ônibus. Eu não queria comprar, porque eu ia entrar com o trabalho. Então, o que acontecia? Eu visitava as empresas e tinha ônibus lá que não estava mais circulando pelo ano de uso. E esse ônibus, literalmente, estava crescendo mato. Eu visitei garagens importantes, em grandes grupos, onde o mato e até poças e criadores do mosquito da dengue lá estavam. E entrei em contato com o dono da empresa. Falei, não, eu quero esse ônibus para mim. Me dê esse ônibus, me dê de presente esse ônibus, que eu quero transformar em um projeto que vai defender o setor, que vai falar de você de maneira positiva, que vai visitar as garagens. E a maior parte das respostas era o seguinte: mas é sociedade anônima, eu não sou o único dono, eu tenho que ver com fulano, e a coisa enrolando. E muitas promessas até mesmo. Henrique, você vai ganhar o ônibus, você vai ter o ônibus. E até alguns empresários me mandaram algumas propostas indecentes, né? De ônibus que estava prestes a fundir o motor, por exemplo, que me ofereceram, que seria uma bomba na minha mão, né? Não ia ajudar em nada, só ia atrapalhar a minha vida. Eu deixei isso de lado e durante a pandemia de 2020, uma oportunidade apareceu. E essa história é interessante, é legal, porque eu conheci um artista de televisão, que até acredito que vocês possam entrevistar, depois eu vou passar o contato. Ele é artista do SBT, Pierre Bittencourt. Hoje faz A Praça é Nossa, mas ele, na época, quando criança, ele era um dos Chiquititos, conhecido como Mosca. É do seu tempo, né, Luciana? Do meu... não, do meu tempo não, imagina! É do meu tempo, eu amava as Chiquititas. Então, o Chiquitito Mosca é um busólogo também, apaixonado por ônibus. E uma ocasião, eu descobri que ele era busólogo através de um amigo, e fiz contato com ele via Facebook, para fazer uma entrevista, porque eu queria entrevistar um artista de televisão que gostasse de ônibus. E aí encontrei. Alguém me falou que ele era busólogo. Assisti o vídeo e realmente vi que ele era busólogo, eu não sabia disso. Entrei em contato com ele, ele foi muito gente boa, e nós fizemos uma entrevista. Naquele momento já faz bastante tempo isso, inclusive. Aí, de repente, eu contei para ele que eu tinha um sonho, um desejo de comprar um ônibus, ou transformar um ônibus em estúdio de rádio, mas a princípio queria ganhar esse ônibus. E ele comprou um ônibus, ele comprou esse ônibus que hoje é nosso. E depois de um bom tempo ele entrou em contato comigo, eu estava em viagem para o interior de São Paulo, a minha esposa ainda bem que estava dirigindo nesta hora, via WhatsApp, eu recebo a mensagem dele no celular. Henrique, e aquele seu projeto ainda está de pé de transformar um ônibus em estúdio de rádio? Na hora eu pensei, opa, o cara trabalha no SBT, ele vai me dar uma entrevista lá em rede nacional para falar do assunto e vai me ajudar a conseguir ganhar o ônibus, né? Eu pensei isso. Aí ele me manda uma foto, tô vendendo, quer comprar? Falei, putz, 2020, eu já não tinha anúncio nenhum, as empresas tinham parado, pandemia, né? Não tinha publicidade de nada, eu não tinha caixa nenhum para comprar ônibus, né? Falei, e agora? Quando ele me manda a foto, o ônibus amarelo, a cor da rádio ônibus é amarela, predominantemente amarela. Eu falei para minha esposa, lascou, e agora? E ela dirigindo. Eu já estava na Washington Luiz, já tinha passado aí de Araraquara, rumo a Catanduva, nós fomos negociando via WhatsApp de Araraquara até Catanduva. E eu fiz uma contraproposta, porque não tinha como comprar. Eu fiz uma contraproposta meio assim, sabe? Vou falar, vai que ele aceita. E não é que ele aceitou? No dia seguinte ele levou o ônibus na porta de casa em Catanduva. Ele chega com o ônibus amarelo, eu só acreditei vendo. Porque até então eu nem consegui dormir. Como que eu vou comprar um ônibus, né?
De repente, ele chega com esse ônibus amarelo na porta de casa. Pierre Bittencourt vendeu o ônibus para mim. Comprei, tá pago, né? O ônibus já tá pago. E aí eu voltei para as empresas que eu tinha pedido o ônibus para ganhar e não tinha recebido. Bati na porta delas e falei, olha, agora eu comprei o ônibus. Agora eu preciso de vocês. Não é possível. E bate na porta de um, bate na porta de outro, até que uma determinada empresa me chamou para conversar e falou, deixa com a gente, nós vamos transformar esse sonho em realidade. E em 3 meses estava pronto o estúdio móvel. É demais o estúdio móvel. A gente precisa colocar. Depois você me manda um videozinho do estúdio para as pessoas verem. Henrique, eu sei que o tempo tá curto, a gente já falou, você, né, já tinha avisado a gente antes, mas para finalizar, né, Lu, eu acho que seria legal. Fala pra gente uma pessoa que você sonha em entrevistar na Rádio Ônibus. Olha, com a Rádio Ônibus está me dando uma oportunidade muito interessante de entrevistar muita gente importante do setor, né? Eu comecei entrevistando motoristas, porque o foco, e até hoje são os profissionais motoristas, né? Foram eles que me deram essa oportunidade de ganhar volume de audiência, inclusive, né? E eles são profissionais que queriam ter um espaço para poder falar, enfim, do seu trabalho, né? Se manifestar. E não tinham esse espaço, um formato de rádio que eu vinha criando. Então, os motoristas me deram essa oportunidade. Eu conversei com muito motorista legal, né? Que foi dando essa bagagem de conhecimento do setor também, olhando a visão deles. Ali no motorista, começou a abrir portas de entrevistar a liderança do setor, né? Presidentes de entidades, né? Que hoje sempre estão à disposição da Rádio Ônibus. Um artista que eu falei agora há pouco, que eu entrevistei, também foi muito legal, porque é um artista de TV, que gosta de ônibus, né? E eu queria muito entrevistar a Luciana, que ainda não me deu essa chance. Eu não sei porquê, ela foi até no estúdio móvel, mas não falou comigo. Ela é difícil, ela foge toda vez. É que eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho vergonha. Ela foge. Eu tenho vergonha. Mas na feira... A próxima produtora tem que ser a Luciana. Combinado. Na feira, a gente estava numa feira juntos, eu e o Henrique, e a Rádio Ônibus estava bombando lá. Tinha um entrevistado atrás do outro e, de fato, eu ia, mas você tinha um atrás do outro e... Ficou tímida? Não, e aí eu precisei ir embora mesmo, mas eu vou, prometo, tá prometido. Aquele dia foram mais de 30 entrevistas em pouquíssimo espaço de tempo. Recorde. Eu faço entrevista todos os dias, mas eu nunca fiz tanta entrevista num espaço de tempo tão curto. Eu acabava uma, entrava outra pessoa, às vezes não dava tempo nem para salvar o arquivo, eu tinha que salvar. Foi uma loucura, mas foi muito legal. E o Brasil inteiro passou ali pelo estúdio móvel naquele evento. Eu tive a oportunidade de mostrar ao Brasil, né, as lideranças do setor, um pouco da Rádio Ônibus. E muita gente que já conhecia, que foi ver de perto, né, que sabe do sonho, porque eu contava desse sonho de ter o estúdio móvel da rádio, né, durante os programas. Então muita gente ajudava, muita gente torcia, né, até que aconteceu. Que máximo. O tempo tá curto. A gente, como eu vinha falando para você, o Além da Capital conta e dá voz para pessoas de sucesso como você, e que a Rádio Ônibus é um baita de um sucesso e você é um baita de um homem batalhador. Eu sou uma apaixonada pelo setor, sempre falei isso, é de família, eu não sou uma busóloga, mas eu sou uma apaixonada pelo setor. E eu tenho um baita de um orgulho de saber que tem profissionais como você. Te peço desculpas que eu não dei a entrevista, mas fica um compromisso meu. Mas, voltando, a gente quer dar voz a pessoas de sucesso e ressignificar esse sucesso através dessas pessoas. Então, a gente sempre termina o podcast com uma pergunta, que eu não te brifei antes, mas eu vou fazer. O que é sucesso para você? Aproveitar as oportunidades que aparecem
e às vezes das coisas mais simples, e fazer o melhor com aquilo que você tem. Hoje eu tenho esse espaço que é limitado, que eu preciso inclusive de um novo espaço, porque, para você ter ideia, eu estou aqui num porão, e porão é fechado, então ele vai, em determinadas épocas do ano, ele vai embolorando até algumas coisas, e faz mal até à saúde. Então eu preciso de um novo espaço, preciso construir um novo espaço, né, para poder trabalhar de maneira mais saudável. Então o sucesso para mim é aproveitar a oportunidade de fazer o melhor daquilo que você tem. É isso que eu tenho. E desse espaço que eu tenho, que quem enxerga nas lives que eu faço pensa que é grande, né? Mas é um espaço com criatividade. Eu não liguei aqui, mas nós temos uma seta. Não sei se aparece, está aparecendo. Isso é criatividade. É a posição da câmera. Então é isso, fazer o melhor daquilo com aquilo que você tem. Isso com certeza vai atingir o sucesso esperado até aquilo que você nem espera. Esperado até aquilo que você não espera. Gostei dessa. Infelizmente, estamos acabando nosso programa, né? Henrique, eu queria te agradecer muito, né? É incrível, é até engraçado. Eu te conheci há 4 anos atrás na rodoviária, vindo para Araraquara, né? Para um evento de busólogos, e hoje você está dando uma entrevista para o programa da Luciana, o meu também. E a gente falando de um assunto que eu acho que eu nunca imaginei que a gente ia falar sobre isso, né? Mas eu quero te agradecer muito. Foi um prazer te conhecer. Você esteve aqui em Araraquara, eu consegui visitar a Rádio Ônibus, né? Deu tempo. Legal. E eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso de você ter conquistado e chegado nisso que você sempre planejou, tá? Então, muito obrigado por hoje, muito obrigado por estar cedendo o seu tempo pra gente, e novamente fico muito feliz e muito sucesso para você merece. Henrique, eu vou te agradecer também, aí depois, né, te abro a palavra. De novo, é muito bom saber que tem pessoas que falam sobre os ônibus e falam e defendem o setor. Você estava falando sobre as histórias que acontecem dentro dos ônibus, das músicas, e eu até anotei aqui, que é uma coisa que eu acredito muito. A vida acontece dentro dos ônibus. A vida cotidiana acontece através do transporte de passageiros. E a gente não sabe explorar isso, por enquanto. E muito provavelmente você é um dos pioneiros. Então eu te desejo ainda mais sucesso até onde você chegar, e um pouquinho mais, que é o inesperado, como você falou. Super obrigada por ter topado dar essa entrevista para o Além da Capital. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, né? E aos pouquinhos a gente vai crescendo com os pés no chão e o coração no alto, como eu gosto de dizer, gradativamente, e aprendendo, né? Porque é um processo de aprendizado constantemente, ainda mais com as mídias digitais, a gente vai experimentando aqui. Parabéns! Eu assisti outros vídeos do Além da Capital, e é uma oportunidade bem interessante para que cada um possa contar de maneira simples, à vontade, um pouco das experiências de negócio, de vida, né? Que podem ser exemplos, né? Ou inspiração para outras pessoas também. Espero que a Rádio Ônibus, nesse nosso trabalho, com certeza cresça, né? E que possa ser inspiração para outras pessoas também. Com certeza já é. Super obrigada e bom programa, que você já vai entrar ao vivo. Valeu, entro ao vivo daqui a pouco. Uma boa noite, um ótimo programa para você. Obrigado, viu? Obrigada. Beijo. Gente, eu vou deixar não corta ainda, vou deixar o Henrique ir, porque ele tem o programa para dar os últimos recados. Então você que assistiu a gente até aqui, não esquece de dar o like aí no YouTube. Indica o Instagram do Além da Capital, que agora tá super movimentado, para os amigos, e os vídeos para os amigos e para os inimigos. A minha frase de sempre, porque engajamento sempre é bom. E obrigada por estar aqui com a gente de novo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!